Olá, amigos do Fraternidade. É um prazer estar participando dessa atividade do estudo da obra psicológica de Joana de Ângeles. Aos colegas que estão nos assistindo, eu agradeço a oportunidade de participar desse encontro, tendo sido a mim direcionado os dois últimos capítulos da obra Jesus e a Atualidade, cujos capítulos tratam Jesus e ingratidão, e Jesus e inimigos. Vale ressaltar que essa primeira obra ela é muito expressiva e importante, porque não trata apenas da atualidade do pensamento de Jesus, ou da validade, da importância do Evangelho para a compreensão da vida e do senso ético das nossas relações. Ela traz uma atualidade dos temas do Cristo, né, da presença do Cristo simbolicamente diante de todos esses enquadramentos em que ela trouxe, né, na obra, mostrando que não apenas Jesus é importante para a atualidade, mas a atualidade do seu pensamento também permanece muito contemporânea. Reencarnação, humanidade, amor, tolerância e por assim, né, em diante. E temos hoje então os temas da ingratidão e o tema dos inimigos perante Jesus. Antes de começarmos, nós vamos fazer uma leitura preparatória, faremos uma oração e começaremos o nosso estudo. Eu escolhi o Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é intitulada Não Somente. Capítulo 18. Nem só de pão vive o homem. Isso está em Jesus, isso é Jesus, vamos falar de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 4. Comenta Emmanuel, não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios, edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. O espírito tem fome de beleza. E a beleza é um conceito, né, não apenas estético, mas das impressões que engrandecem a alma. Na cultura, nas ciências, na filosofia, nas religiões. A construção desta beleza, dessa poética da alma, enriquece o espírito. Mas que como instrumento, o corpo precisa do pão material para que ele possa se desenvolver, se nutrir e sobreviver. Faremos uma oração para começarmos o nosso estudo. Mestre amado, amigos do plano maior, amigos do estudo do Fraternidade, todos nós temos coroado a nossa existência no hoje, com a oportunidade de sermos espíritas, de sermos cristãos,
de sermos instrumentos do bem, de sermos úteis à vida comum, partícipes do banquete de luz, da amorosidade, da solidariedade, da fraternidade, da cooperação. Que neste encontro de hoje bebamos um pouco mais desta água nova que o Espírito Joana de Ângeles nos traz na primeira obra de sua coleção psicológica, evidenciando que as luzes da alma do Cristo permanecem urgentes e necessárias nesses tempos tão difíceis da contemporaneidade em nossa história. Muita paz a todos nós, que tenhamos um bom estudo, que assim seja. Muito bem. Temos hoje então o capítulo 19, Jesus em gratidão, e o capítulo 20, Jesus e inimigos. Joana começa Jesus em gratidão, curiosamente citando de possibilidades, potencialidades, vamos dizer assim, virtudes que residem inatas no espírito, no princípio inteligente, né? Que na condição humana é o espírito com E maiúsculo, e que são potencialidades inerentes à nossa alma. Mas que conceitos são esses? Amor, justiça, caridade e gratidão. Essas potencialidades inatas na psique, vamos usar aqui um conceito psicológico, né, que vai ser usado em alguns momentos dos estudos de Joana, demonstra como que se conectam as leis chamadas psicodinâmicas que regem o dinamismo da psique, né, leis que foram exploradas e estudadas empiricamente por pessoas como Freud, como Jung e tantos outros, e que deram um arcabouço teórico para compreendermos como que a mente ou a psique ela opera. O que é interessante é que Joana vai dizer que a lei divina governa isso tudo, né? A lei divina, como conhecemos pela doutrina espírita, ela está acima das leis que regem a psicodinâmica da psique. E por que isso é importante? Porque se as leis da natureza, e a nossa psique faz parte da natureza, como compreendemos, está subordinada à lei divina, então a gente pode pensar que uma alma orientada por amor, por justiça, por caridade e pelo senso de gratidão, ela está reorientando, criando possibilidades interiores para que a lei divina se exprima com mais qualidade e essencialmente com mais saúde. Então nós temos dimensões diversas de como a alma pode se manifestar. A alma pode se manifestar tanto para o bem quanto para o mal, porque já é portadora de uma racionalidade e de um livre-arbítrio que lhe compete construir uma ética de relação consigo e de uma relação com o outro. O problema é que, estando mais ampliada ou estando menos ampliada, a consciência do espírito então compreende melhor ou não tão bem como que essas virtudes, amor, justiça, caridade e gratidão, se operacionalizam na vida, ou como nós nos tornamos agentes construtores desta realidade. A questão é que quanto mais atrofiada e mal compreendida, ela se pouco manifesta, uma consciência ainda muito egóica, né? Esse conceito a ideia de que gira muito em torno de si. A ideia de, então, pensarmos os conceitos de sermos gratos ou sermos ingratos envolve a ideia de reconhecimento, a ideia de valorização, de referenciamento, de conexão, alteridade, afetividade, amorosidade, que são expressões da alma em relação ao mundo. Então, sermos gratos é reverenciar, né, essas dimensões que eu disse agora por essas palavras, né, e que toca as nossas relações de uma maneira muito profunda. O que é interessante é que
Construir e reconhecer uma conexão com os outros é criar espaço para o diálogo. E criar espaços para o diálogo é criar espaço para a diversidade. E a diversidade traz a alteridade, que é o reconhecimento do outro em sua singularidade. Orgulho e egoísmo, infelizmente, chagas da alma humana ainda, elas estruturam o movimento da alma em torno do que ser ingrato. E ao estruturarem essa dimensão, a gente pensa que uma pessoa orgulhosa, ela é muito egocêntrica. A alma gira apenas em torno de si, dos seus próprios desejos, de suas próprias vontades e de seus próprios interesses. Pouco desenvolvida, ela não tem uma conexão genuína com as outras almas. Ela não reconhece essas outras almas como irmãos ou irmãs, ou almas como a dele, necessitadas de atenção, de cuidado recíproco e de um espírito de cooperação, que é o grande ethos cristão, né? A cooperatividade, a ideia da integração das almas pelo amor, pela concórdia e pelo entendimento e respeito mútuos. Se nós somos seres sociais, que se desenvolvem em contato com os outros, o ingrato é aquele que, mobilizado por orgulho, por egoísmo, ele se vê, ele se intitula como autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, tudo que eu preciso está comigo. Ele não se aproxima do mundo, ou quando recolhe ou recebe algo do mundo, ele não retribui, ele não reconhece, ele não é grato. Torna para si o que ele acredita como as verdades máximas e que ultrapassam as verdades do que o outro pode achar do mundo. Então, a cada gesto, a cada experiência, a cada palavra, a cada experiência que nós encarnados temos, nós vamos inscrevendo psiquicamente novas memórias, novos registros mnemônicos, e que esses registros estarão intimamente, né, plasmados dentro de nós, como um registro vivo de nossas ações e de nossas atitudes. E é nesse sentido psicológico que precisamos compreender que o ingrato é uma alma endividada e que agora ou no futuro ela precisará passar por um conjunto de novas experiências para que ela compreenda que ensimesmar-se, encapsular-se, isolar-se, se ver-se como autossuficiente, ele precisará confrontar essas mesmas decisões e imagens plasmadas e que se encontram no imo da alma dele. A gente pensa que esse reencontro com a lei divina, por meio da reencarnação, é uma expressão da justiça, mas é uma justiça que está dentro de nós. Lembrem a ideia de que se as leis que regem a psique estão subordinadas à lei divina, a gente entende como funciona a lei divina de acordo com a doutrina espírita. Quais são as virtudes? Será que as bem-aventuranças, por exemplo, elas são uma expressão, né, de bússolas de como construir e conduzir nosso comportamento para a saúde? Sem dúvida. Leis morais e saúde mental. Então, é necessário que a reencarnação e a justiça divina, operacionalizando, elas se conjugam na necessidade deste que é ingrato com a vida, ele possa reconstruir um novo caminho, compreendendo que o egoísmo apenas o isola do mundo. Então, todas as possibilidades de privações relacionadas ao campo físico, ao campo material, socioeconômico, as questões emocionais, os traumas emocionais, os problemas relacionais, eles vão de alguma forma ambientar uma nova possibilidade de como será uma nova constituição de um planejamento reencarnatório para alguém que é ingrato. E muitas vezes pensarmos que será que a vida pode trazer essa pessoa a uma condição de que ela precisa estar em contato com o outro, precisando do outro para estar trabalhando nela essa necessidade de se afastar dessa autossuficiência? É bem possível. E não há como fugir disso tudo. É curioso que nas passagens evangélicas a gente encontra Jesus cruzando com várias almas ingratas. Mas o que é uma alma ingrata perante a história da cristandade, da história do Cristo? São aqueles que receberam a concórdia do seu amor, seja pelas palavras, pelo consolo,
seja pelos eflúvios que levaram à cura física, mas eram pessoas que, na verdade, atingiram uma casca. É como se feridas mais externas tivessem sido cicatrizadas, mas que a intimidade destas almas permaneceram inalteradas. Moralmente permaneceram as mesmas pessoas. E muitos se tornaram pessoas ingratas, né? Então, o que Jesus desejava em torno das almas ingratas não era apenas que elas reconhecessem uma cura física, recebessem um conforto bioenergético, mas desejava que essas almas de fato fizessem uma reformulação de sua própria conduta, que compreendessem a si próprias e buscassem transformações mais profundas de alma. Então, a ideia de que as enfermidades são apenas ecos de um matriciamento interior que está adoecido é uma necessidade que nós precisamos pensar em torno do que é até esse contributo de Joana de Ângeles para nos melhorarmos, nos entendermos, nos descobrirmos e nos realizarmos. Então essa nossa imaturidade espiritual que a gente observou à época do Cristo e até hoje no mundo, mostra que as pessoas têm muita dificuldade de sair dessa superfície, do imediatismo, né? Daqui a pouco vamos tratar do consumismo no segundo texto, que é o Jesus e Inimigos, mas aqui existe essa necessidade de uma grande jornada interior, né? Encontrarmos o que está matriciando, o que está de fato, qual é a fonte do processo das minhas dores, dos meus conflitos, né? Dos meus ressentimentos, da minha ingratidão. Então, os ingratos, eles estão agora aqui, neste momento, né? Eles estão na Terra neste momento e convivem conosco, eles trazem sérios prejuízos relacionais, porque eles não são capazes de doar na mesma medida em que eles recebem do mundo. E quando recebem do mundo, eles não agradecem, porque são autossuficientes e orgulhosos de não reconhecerem suas próprias vulnerabilidades, de precisarem do outro. Então, eles estão aí no mundo agora. Independente disso, nós precisamos prosseguir diuturnamente oferecendo luz e amor, mesmo que estejamos cercados dessas pessoas. É interessante esse símbolo do sacrifício, de você oferecer um pão e às vezes receber a indiferença a uma pedra, né, como uma imagem de uma ingratidão. Mas para isso, a gente precisa pensar, por exemplo, um recurso interessante são palavras de Paulo, né? Por exemplo, na sua carta aos Filipenses, ele nos pede que nós nos guardemos dos cães. E aqui ele está se referindo a essas almas empedernidas no mal, né? Que não têm gratidão, são ingratas, muitas vezes vivem envolvidas em violências e constrangem o mundo. Mas nos guardar disso, desses seres, desses espíritos, não significa necessariamente nos afastarmos deles, mas não nos alinharmos psicologicamente com os desequilíbrios deles, né? A imagem de Jesus sendo luz na treva é muito expressiva. Paulo também, em outra epístola agora aos Gálatas, ele afirma assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejam igualmente tentados. Isso é, para que vocês não sejam capturados por esse movimento psicológico que os ingratos têm, que é de egoísmo e de orgulho, que são desequilíbrios da alma. É possível sim, amigos, mantermos nossa altivez, a nossa amorosidade, mas estejamos atentos a essas pessoas, porque elas muitas vezes serão acolhidas e cuidadas por nós, em nossos lares, nossas casas espíritas, nosso ambiente de trabalho. E eles poderão muitas vezes não serem gratos porque estão recebendo. Nosso papel é servir, não cobrar a conta, né? Passemos para Jesus e os Inimigos, o último capítulo do livro. E é interessante que Joana começa com uma reflexão que vai aparecer em várias outras obras, né, de sua coleção.
E ela faz então uma fotografia, né, das características de quem são esse homem e mulher modernos, né, cujas vidas são mediadas pela tecnologia, pelo consumo, mas que se observa uma atomização das pessoas, né? Há uma imagem pública de comunidades que estão conectadas por afetos, né, por virtudes, nessa lógica tecnológica vazia e fria, e pelo consumo desenfreado, ao individualismo que está enraizado, infelizmente, na contemporaneidade. E o problema do individualismo é que ele produz um esvaziamento da solidariedade. Possuir, acumular, se tornam metas existenciais. A gente observa, por exemplo, coletividades contemporâneas envolvidas nesta teia de ideias, desejos e conflitos, porque vivem em conflitos, buscando saciar o impulso da alma, que está buscando plenitude. Aquela ideia, né, muito interessante do homem com sede, mas que bebe a água do mar, uma água salgada, ele permanece num movimento, num círculo vicioso, de tentar atender a uma demanda da alma, que é de crescimento, de contato com a vida, pelo bem perecível, né? Então, por trás dessa dimensão psicológica, existe como se uma camada psíquica, como diz Joana, né? Que são complexos coletivos. O que são isso, exatamente, esse conceito? Por que ela traz isso para essa lógica da sociedade de massas e de consumo? Ela está dizendo que essas coletividades que passam a ambicionar felicidade e sentido existencial no consumo, no prazer, né, nos bens perecíveis, elas vão permanecendo em conflito, porque não resolvem seus próprios problemas, né? Acumulam-se bens, consome-se sem parar e permanecemos vazios. Então surgem como se complexos coletivos ou uma dimensão psicológica coletiva composta por conteúdos não resolvidos, traumas, conflitos e anseios que não se resolvem, infelizmente, pelo consumo, pelos bens materiais. Essa é uma grande tese, né? A grande tese materialista inspira esse consumo desenfreado como um projeto existencial de felicidade. O problema é que isso dimensiona a vida, afastando as pessoas, né? Ou as pessoas se relacionam de forma superficial, ou as pessoas buscam estar com o outro, mas pela lógica do consumo, muitas vezes objetificam as relações, mercadorizam as relações e esvaziam os afetos mais profundos. Amor, solidariedade, fraternidade, cooperação. E nessa cegueira espiritual, nessa conjuntura em que Joana está dizendo, o gozo pela vida se torna um objeto pessoal e que até pode ser compartilhado, como eu disse, mas é um compartilhamento às vezes esvaziado de profundidade, né? Então, na cultura de massas, nós temos modelos e fórmulas para a felicidade, né? Mas elas, até mesmo expressões religiosas utilitaristas, né? Que dizem que chegar a você o bem material é uma concessão divina, porque você está alinhado. Então perceba, adquirir algo materialmente se torna um objetivo fim, né? E basta lembrar que Jesus morreu numa cruz de madeira tosca, né? Então não faz sentido essa lógica. Mas para vocês perceberem como que a ideia de que uma cultura de massa se apropria até mesmo de signos como a religião, como forma de consumir ou de aproximar o ter, o possuir como uma significação de felicidade e de existência. Essa condição, ela infelizmente produz adoecimento, né? Ela não é uma forma saudável, né, de desenvolvimento das individualidades, porque quando você massifica, quando você planifica que todas as pessoas devem ser de uma forma ou de outra, né, você retira a individualidade delas, você prejudica que a unicidade de quem eu sou, Tiago, de você que está em casa, de você que está numa casa espírita ouvindo agora essas palavras, seja quem você é,
que você desenvolva o seu potencial com a sua história, sua jornada espiritual, da forma como você tem que ser. E aí, massificando as individualidades, nós chegamos a um contexto de competitividade, de animosidade e às vezes até de violência, em que a gente não reconhece o outro e o outro torna-se um inimigo, um adversário. Esse é o problema de sociedades de consumo e sociedades massificadas. Tornar o outro adversário, tornar o outro inimigo. Então a gente vai se diluindo num coletivo, nós perdemos nossa individualidade, perdemos a nossa identidade, e essa é a grande armadilha que nós vivemos. Joana quer que a gente recupere a nossa individualidade. Ela quer que a gente se integre a coletivos, ela quer que a gente se integre a grupos, mas sem perder a nossa essência, sem repetirmos um padrão estabelecido, qualquer que seja esse grupo ou coletividade de massas. Então, nós temos dois polos, que é um polo que segrega e uma reivindicação evangélica que é unir. Nós temos um polo contemporâneo que separa, que afasta, e o outro que solidariza e que acolhe. Nós precisamos trabalhar a dimensão de que a leitura de quem quer que seja esse inimigo ou que esse adversário, ele se encontra fora de nós, né? Nas relações familiares, nas relações sociais, nas relações de trabalho, está fora, esse que me constrange, este que me invade, esse que comigo compete, ele se torna um adversário, um inimigo. Mas o paradigma que Joana vem trazer para melhor adequar é olharmos para dentro de nós, identificarmos quais são os inimigos da própria alma, como se subpersonalidades existissem em nós, usando até um conceito que vai aparecer na obra dela, de que vivem em nós e são imagens, são experiências dessa nossa vida do passado, que estão reavivadas muitas vezes. Se lembrarmos capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, a gente sabe que a ideia de nos reconciliar com os adversários, ou o sacrifício mais agradável a Deus, né, aquela passagem antes de levar a sua oferenda ao altar, aquele seu irmão que tem algo contra ti, vai lá estar com ele. Há um signo cultural aqui sócio-histórico dos conflitos à época na Palestina, mas aqui temos também uma leitura psicológica desse processo, que são esses inimigos internos da própria alma. Então, o Evangelho, a gente precisa pensar que o Evangelho é um universo de possibilidades de compreensão da experiência humana, e temos nessa leitura psicológica uma grande oportunidade de pensarmos sobre a nossa própria condição. A gente imagina que Jesus, a alma que ele era, ele se aproximava de alguém e tem certeza que ele batia uma radiografia completa de quem era aquela alma. E ele, de alguma forma, pela palavra, pelo toque, ele alcançava uma dor oculta, um tema central daquela alma. Aquele espinho, aquele cravo mais dolorido, o trauma não revelado a ninguém. Só a pessoa sabia, Jesus tocava naquele ponto e a pessoa se fragilizava. Mas ele fazia isso com o intuito de educar, com o intuito amoroso de reorientar para que a alma saísse daquele círculo vicioso em que ela vivenciava. É interessante que a gente precisa pensar que esse influxo fluídico, porque a elevação espiritual não é apenas conhecimento e moralidade, é a expansividade e qualidade fluídica que ele emanava. E na questão 274 e 274A do Livro dos Espíritos fala sobre isso, é irresistível. Então, o influxo vocal de Jesus, ele já expandia um fluido que tocava aquelas pessoas e elas compreendiam a ascendência espiritual. Todos nós temos conteúdos não aceitos em nós, amigos, memórias reprimidas, carregadas de emoção e sentimentos que são às vezes muito perturbadores. E nós não podemos fugir deles, não podemos afugentá-los, né? É o símbolo do inimigo, desse adversário que precisa entrar em contato conosco. Ele nos visita muitas vezes. Acolhemos esses irmãos, essas irmãs interiores que nos constrangem, mas fazem parte de quem nós somos. Todos nós, como Pedro, teremos a oportunidade de cairmos em si. Nós erramos. Pedro negou Jesus 3 vezes porque ele tinha medo
que o mesmo acontecesse com ele. E depois, caindo em si, o pranto catártico, o choro dele, era uma oportunidade dele pensar sobre o que fazer da própria vida dali em diante. E ele se renovou porque ele foi capaz de olhar para o próprio medo e outras dimensões da alma dele para que ele pudesse reformular o seu próprio caminho. Todo mundo cai e, assim como Pedro, todos temos o direito de recomeçar. Não tenhamos medo das nossas sombras, desses nossos inimigos internos, porque somos nós que os qualificamos como inimigos, né? Esses espinhos simbólicos profundos, como imagens, como representações do nosso passado desditoso, desse de outras vidas. Eles são como correntes dos oceanos, né? Correntes do mar, dos oceanos, né? Nossa psique tem uma dinâmica e que oportunamente eles vão estar emergindo e buscando contato com a nossa consciência. É para a construção de uma maior consciência sobre quem nós somos e para onde desejamos ir. Esses inimigos são joias brutas, muitas delas carregadas de dor e de emoções perturbadoras, mas que, quando tratadas e compreendidas, vão servir para um crescimento psicológico, um crescimento espiritual. Sejamos quem a gente é, amigos. Aceitemos quem nós somos. Esse será o nosso humus, a nossa base, a nossa terra primeira, onde trabalharemos o começo de uma jornada nova, compreendendo que os maiores adversários e nossos inimigos não estão fora, eles estão dentro de nós. Dia a dia, hora a hora, que a gente possa ser cartas vivas de Jesus, porque todos nós somos cristãos, por excelência, por sermos espíritas. Que a gente possa viver a nossa humanidade, reconhecendo a humanidade de todos os outros que em torno de nós convivem com a gente, e também frágeis, humanos e potencialmente amorosos. Não nos esqueçamos disso. São essas minhas reflexões. Agradeço a todos a oportunidade. Um grande abraço à equipe, aos amigos do Fraternidade. Muita paz. Façamos a nossa oração de encerramento. Jesus amado, obrigado por essa oportunidade. Joana de Ângeles, a Ti mandamos os nossos sinceros agradecimentos pelas luzes que Tu trouxestes por esta obra magnífica que inaugura a sua coleção psicológica. Que possamos nos encontrar, podemos estudar, que possamos estar juntos, vinculados a esta casa nobre que é a Fraternidade. Muita paz a todos. Boa noite, que assim seja.